O milionário doente implora à menina empregada por uma noite que mudaria seu destino. Naquela madrugada fria, na imensa mansão perdida entre vinhedos silenciosos, Ernesto Calderani lutava contra o tempo. O ar pesado da sala parecia prender cada suspiro seu. Ele, um dos homens mais ricos do país, estava ali frágil, à beira da morte, com uma voz rouca que quase sumia, mas que ninguém podia ignorar. Do outro lado do enorme escritório, Clara Monteiro, uma jovem órfã de passado esquecido e olhos que brilhavam mesmo diante do medo, ouvia o pedido que nunca esperava ouvir. Clara, eu preciso de você. Só por uma noite. Essa noite vai mudar tudo. Ernesto sussurrou, a pele pálida quase transparente, mãos tremendo com a urgência. A dor batia forte no peito dele, um eco que transbordava da alma. As lembranças da esposa e do filho perdidos num acidente que deixou cicatrizes profundas demais para curar. A casa, cheia de silêncios e quadros empoeirados, era um túmulo vivo. Até Clara sentia o peso, mas algo estranho pulava no ar, um mistério que não se explicava. Quem seria aquela menina, chegando no meio de uma tempestade, carregando um brilho estranho? Por que ele, um homem acostumado a controlar tudo, implorava justamente para ela ficar? E não era só para cuidar dele fisicamente. Ernesto queria mais. Ele precisava de alguém para dividir as palavras que não cabiam no peito, dos risos entre lágrimas que ele mal lembrava como fazer. A mansão, com seus corredores escuros, cheios de sombras, ia se tornando cenário de um pacto improvável e perigoso. 30 dias, Clara e Ernesto contra um mundo vazio. Ela como empregada e confidente. Ele como homem trancado nos próprios medos. Um tempo curto, mas intenso, talvez até explosivo. Era impossível ignorar o contraste. Ela, vibrante, com uma inocência que cortava o coração, e ele, um gigante em ruínas, com a saúde desmoronando rápido, entre suspiros, a respiração entrecortada de Ernesto fazia o chão do quarto parecer um fio de navalha. E quando o relógio marcava a noite, não era só a escuridão que enchiam a casa, mas também uma promessa de algo inesperado, um sentimento que pincelava as paredes antes frias de cor e calor. Clara sentiu nó apertar na garganta, naquela noite em que tudo mudou. No silêncio de uma entrega completa, onde o tempo parecia parar, ela descobriu que carregava uma vida dentro de si. A filha deles, o reflexo de um amor proibido, batizado de esperança. Mas o que mais a surpreendeu veio depois da partida súbita e dolorosa de Ernesto. Uma carta escondida, cheia de amor, segredos e conselhos que de algum jeito prometiam guiar Clara por caminhos tortuosos. E não para por aí. Entre sombras lançadas no passado do milionário, um mistério começava a rasgar a superfície. Segredos escancarados que poderiam prender Clara ainda mais àquilo que viveram ou lançá-la em uma luta profunda pelo que ela quer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso e que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! No momento em que Clara segurava a carta, seu coração disparou. As palavras que dançavam diante de seus olhos eram uma porta escancarada para um mundo que não esperava. A dor de Ernesto, seus segredos e agora a vida que brotava dentro dela. Era muita coisa para processar tudo de uma vez. Mas antes que pudesse compreender completamente, um estrondo forte ressoou pela mansão. As luzes piscavam e um grito ecoou do andar inferior. O terror tomou conta do ar. E Clara sentiu um frio na espinha. O que foi isso? Ela sussurrou, olhando para Ernesto que tentava se levantar, ainda atordoado. Fique aqui, ele ordenou, com uma voz fraca mas autoritária. Clara hesitou, mas a urgência em seu olhar a fez obedecer. Ela correu até a porta do escritório e, sem pensar duas vezes,
Desceu as escadas. O piso de madeira rangia sob seus pés, e o eco do barulho chamava sua atenção. Lá embaixo, a cena era caótica. Um homem mascarado, com um olhar furtivo, estava revirando as coisas na sala de estar. Clara parou, aterrorizada, mas a adrenalina a empurrou para a frente. "O que você quer?" ela gritou, tentando soar mais corajosa do que realmente se sentia. O homem se virou, e ela reconheceu aquele olhar. Um calafrio a percorreu. Era Ricardo, o sócio de Ernesto. "Clara, o que você está fazendo aqui?" ele perguntou, perplexo, como se não esperasse encontrá-la. O que estava acontecendo? O coração de Clara batia rápido enquanto lembrava das conversas que tinha ouvido entre Ernesto e Ricardo. Sussurros sobre investimentos e decisões que pareciam sempre planejar algo sombrio. "Não temos tempo", ele disse, avançando para ela, enquanto Clara tentava recuar. "Ernesto precisa de mim, e você não pode contar a ele que eu estou aqui." "O que você?" Clara começou a perguntar, mas Ricardo a interrompeu com um gesto brusco. "Ele não pode saber. É uma questão de vida ou morte." Os olhos de Ricardo estavam arregalados, mas não de medo, e sim de uma determinação que a fez tremer. Era como se ele estivesse escondendo algo mais pesado do que apenas um roubo. Nesse instante, Ernesto apareceu na escada, frágil, mas com um olhar desafiante. "O que você está fazendo aqui, Ricardo?" A voz dele era um sussurro, mas soava como um trovão na sala silenciosa. Clara sentiu o peso da tensão no ar, e algo dentro dela se partiu. Eu estava tentando proteger você", Ricardo disparou, mas Ernesto fez um gesto de desdém. "Proteger? O que você esconde de mim?" A pergunta se pendurou no ar como uma espada, e Clara pôde ver que o homem que antes parecia tão forte agora estava vulnerável, prestes a ter seus segredos desnudados. "Você nunca quis saber a verdade." "Ernesto!" Ricardo gritou, a máscara de compaixão caindo. "Você preferiu viver na neblina do seu próprio sofrimento." Clara sentiu um nó no estômago. A verdade. Que verdade? Antes que pudesse pensar, eles estavam em um duelo de palavras, cada lâmina verbal atingindo em cheio. Então, a revelação. "Você não pode me acusar." Ernesto com dificuldade, mas ainda firme. "Ninguém precisa saber que você é o responsável pela queda da minha família." O silêncio engoliu o cômodo. A respiração de Clara ficou presa na garganta. O que estava acontecendo? Ricardo, o amigo, o sócio. O olhar de horror de Clara se deparou com a expressão de choque de Ernesto. O que mais ele havia escondido? Agora, a vida poderia ser diferente. Mas como? A luta entre eles parecia mais do que apenas uma briga pessoal, mas uma série de eventos que estavam prestes a desmoronar. O que Clara faria agora? Sairia daquela mansão? E o que mais estava escondido nas sombras de um passado que a ligava àquela casa e sua própria história? Enquanto a tensão preenchia o espaço após a revelação, ela percebeu que não havia como voltar atrás. Agora, tudo estava prestes a se transformar de uma maneira que nunca poderia imaginar. Clara sentiu o nó se apertar ainda mais na garganta, enquanto o silêncio tomava conta da sala. A tensão era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. Ela olhou para Ernesto, seu coração disparado. O que mais Ricardo poderia estar escondendo? As palavras de Ernesto haviam cortado o ar, e agora Clara estava dividida entre a lealdade e a dúvida. "O que você quer dizer com sou o responsável pela queda da sua família?" A voz de Ernesto tremia, mas havia uma força que Clara nunca imaginou que ele tivesse. Ele dava os primeiros passos em direção ao sócio, os olhos queimando de indignação. Ricardo hesitou, mas os olhos gelados que encontrou em Ernesto o forçaram a se abrir. "A queda não foi acidental, Ernesto. O acidente foi orquestrado." As palavras dele saíram pesadas, cada uma carregando um peso de horror. O coração de Clara parou. Aquela revelação atingiu-a como um golpe. Orquestrado? O que isso significava? A angústia se espalhou por seu corpo. Mas antes que pudesse processar,
O chão sob seus pés tremeu com um estrondo vindo do andar superior. Um barulho ensurdecedor ecoou, como se o próprio mundo estivesse se rachando. Clara mal teve tempo de pensar. A luz do chandelier começou a oscilar, e uma lâmpada explodiu próximo a eles, lançando estilhaços de vidro pelo espaço. Um grito acelerou o batimento de seu coração. O que está acontecendo? Perguntou, apavorada. Mas antes de alguém responder, um estrondo ainda mais forte fez a porta da entrada ser arrombada. Clara olhou para a direção do barulho e viu um grupo de homens encapuzados invadindo a mansão. O terror tomou conta do ar. Ricardo fez um movimento rápido, puxando Clara para trás dele. "Não!" gritou Ernesto, numa tentativa de proteger Clara, mas não havia como protegê-la do que já estava prestes a acontecer. Os homens cercaram Ernesto com um olhar de decisão. Um deles, mais alto, com uma cicatriz que atravessava seu rosto, apontou uma arma que reluziu sob a luz trêmula. "Ele está vivo, hein?" disse com um sorriso sádico. Agora acabou o tempo dos segredos. A tensão era eletrizante. Clara sentiu suas pernas fraquejarem enquanto assistia à cena. Ricardo estava paralisado, sua máscara de bravura escorregando. "Eu não posso deixar isso acontecer", ele declarou, tentando avançar, mas um dos capangas o empurrou para o lado como se fosse um boneco. "O que vocês querem?" pergunta Clara, sem saber por que se atrevia a falar. Eles não pareciam ouvir. O líder dos encapuzados olhou para Ernesto, rindo como se as lacunas entre eles fossem um entretenimento. "Dinheiro? Poder?" O homem apontou. "Não, isso é apenas o começo, querido. Queremos a verdade. A verdade que você esconde há anos." Com um movimento rápido, Clara puxou a carta que ainda segurava no bolso. As palavras de Ernesto estavam queimando em sua mente. Se a verdade era a chave, talvez houvesse algo ali que pudesse ajudá-los. "Espera!" gritou ela, fazendo todos os olhares se virarem para ela. "O que você sabe, garota?" O líder dos homens parecia intrigado, e por um momento o clima mudou. Clara respirou fundo, o medo se misturando com uma esperança estranha. Eu encontrei isso." Seus dedos tremiam enquanto ela mostrava a carta. Os olhos do homem brilharam como se estivesse diante de um prêmio escondido. Mas, neste instante de distração, um outro dos homens se moveu rapidamente. Ele se aproximou de Ernesto. Uma lâmina reluzia sob a luz à medida que ele levantava a faca e, em um movimento abrupto, atingiu Ernesto no braço. Um grito dilacerante ecoou pela mansão, e Clara viu o que sempre temeu. O homem que havia mudado sua vida estava ferido, a dor cravando fundo como aquela lâmina. A cena explodiu em caos. Ricardo se lançou sobre Ernesto, enquanto Clara segurava a carta com força, compreendendo naquele momento que tudo o que acreditava sobre o que estavam envolvidos mudaria para sempre. A verdade se tornaria a arma da sobrevivência, e ao mesmo tempo, um novo mistério brotava diante dela. O que mais estava escondido? E como sua vida, agora conectada a segredos tão profundos, sobreviveria ao choque que ela desencadeara? Seus olhos sobre a carta se tornaram um símbolo de transformação. A história de Clara, de todos eles, mal havia começado. Clara segurava a carta com força, tentando reunir coragem no meio do caos. O grito de Ernesto ainda ecoava em sua mente, mas o olhar intenso do líder mascarado a forçava a agir. "Espera!" gritou novamente, a voz tremendo, mas satisfeita com a atenção que chamara. "Eu sou a chave para tudo isso." Os homens encapuzados trocaram olhares furtivos, como se aquele pequeno instante de distração pudesse ser um divisor de águas. Eram tempos conturbados, e qualquer palavra poderia ser a última. Clara olhou para Ernesto, seus olhos pedindo permissão, e ele, embora fraco, acenou com a cabeça, uma ação que significava tudo e nada ao mesmo tempo. "O que você tem aí?" o líder perguntou, tomando um passo à frente, seus olhos brilhando de curiosidade maliciosa. Clara, respirando fundo, abriu a carta, as mãos ainda tremendo.
As palavras na página começaram a fazer eco na prisão de seus pensamentos. É uma mensagem de Ernesto, e pode conter a verdade que vocês estão procurando. Sua voz vacilou, mas ela continuou, sem deixar que o medo a dominasse. Existem segredos. Segredos sobre o passado dele que podem mudar tudo. A natureza sombria da sala, agora repleta de mistério, parecia pendurar-se nas palavras de Clara. Mas antes que pudesse continuar, mais um estrondo irrompeu do andar superior. A estrutura da casa pareceu estremecer, e em um piscar de olhos, a porta do escritório foi arrombada de novo. Desta vez, um grupo ainda maior de homens, com rostos famintos por vingança, invadiu a mansão. O ar estava saturado por um cheiro de pólvora e ameaças. Clara ficou paralisada. Não havia mais lugar para a fuga. A verdade havia sido forçada para fora. Um dos homens novos, mais baixo de estatura, mas com olhos que brilhavam como pólvora, olhou para o líder e um gesto brusco disse: "Ele está aqui. Temos que acabar com isso de uma vez por todas." Desesperada, Clara sentiu um nó se formar na garganta. Algo estava prestes a quebrar, e um pânico profundo subia por sua corrente sanguínea. As revelações de Ricardo, o olhar de horror de Ernesto, tudo se misturava em um turbilhão de incertezas. Com um movimento rápido, um dos capangas atirou uma corda nos braços de Ernesto, puxando-o para mais perto, como uma presa. Clara não conseguia acreditar no que via. "Não!" ela gritou, avançando à frente de Ernesto, o instinto protetor ativado. As palavras escaparam de sua boca antes que ela pudesse pensar. "Ele não tem nada a ver com isso. Ele é inocente." Ricardo, ainda próximo, pareceu reviver. Seus olhos, que antes estavam cheios de traição, agora brilhavam com uma mistura de desespero e compreensão. Ele desviou o olhar dos sequestradores e falou em voz baixa, quase em sussurro: "A verdade mais profunda que você não conhece, Clara. Você pertence a esse mundo." A revelação pesou, como se um céu nublado estivesse sobre eles. As palavras de Ricardo, que antes pareciam venenosas, agora carregavam um peso. A respiração de Clara ficou presa em seu peito. O que ele queria dizer? Como assim pertencer? A tensão crescia, e com um gesto nervoso, como que em fuga, Clara puxou a carta novamente, revelando as palavras mais ácidas de Ernesto. Ela tinha um segredo que poderia levar todos à ruína, não apenas Ricardo. O texto, ao ser lido em voz alta, poderia ser a chave, mas de repente, uma bala atravessou a sala, atingindo a parede atrás dela e quebrando toda a fragilidade da situação. Um grito irrompeu do andar de cima, e o chão tremia sob seus pés. Neste momento caótico, ela viu que Ernesto não era apenas o homem frágil que se tornara em meio à dor. Ele era um homem cercado por segredos, um enigma que Clara sempre estava prestes a desvendar. "O que mais está escondido, Ernesto?" Sua voz tremia, agora cheia de desespero. Mas antes que ele pudesse responder, o líder encapuzado puxou Ricardo, colocando-lhe uma faca no pescoço. "Tem uma última verdade e você vai contá-la agora." Clara não sabia se suas lágrimas eram de medo ou de compreensão. Um labirinto se formava em sua mente, e no meio de tudo isso, uma única pergunta martelava em sua cabeça: quem sou eu realmente em meio a todo esse caos? O que mais estava prestes a ser revelado? O que a carta continha de tão devastador? E como, ao final, todo aquele turbilhão se entrelaçaria constantemente em uma verdade que Clara poderia não ser capaz de suportar. O tempo parava, enquanto o perigo e as respostas se aproximavam, exatamente como um predador prestes a atacar. Clara segurava a carta com força, tentando reunir coragem no meio do caos. O grito de Ernesto ainda ecoava em sua mente, mas o olhar intenso do líder mascarado a forçava a agir. "Espera!" gritou novamente, a voz tremendo, mas satisfeita com a atenção que chamara. "Eu sou a chave para tudo isso." Os homens encapuzados trocaram olhares furtivos, como se aquele pequeno instante de distração pudesse ser um divisor de águas. Eram tempos conturbados,
e qualquer palavra poderia ser a última. Clara olhou para Ernesto, seu coração disparado. O que mais Ricardo poderia estar escondendo? As palavras de Ernesto queimavam em sua mente. Se houvesse uma verdade poderosa ali, era a hora de revelá-la. O que você tem aí? O líder perguntou, tomando um passo à frente, seu olhar curioso. Clara, respirando fundo, abriu a carta. As palavras imediatamente invadiram sua mente, como um filme que ela precisava compartilhar. É uma mensagem de Ernesto. Ela pode conter a verdade que vocês estão procurando. Sua voz vacilou, mas os olhos dele brilharam de interesse. Se você me deixar, posso provar. Mas antes de continuar, um estrondo irrompeu do andar superior. A luz da mansão oscilou de maneira alarmante, e um grito cortou o ar. Era como se o próprio mundo estivesse se desfazendo, e Clara sentiu uma onda de desespero. Nesse instante, um barulho ensurdecedor ecoou da porta da entrada. Tudo parecia um pesadelo. O chão tremeu ligeiramente. Clara olhou para o líder, que piscava confuso. Ricardo, rápido como um raio, se lançou sobre o líder mascarado, derrubando-o no chão. É agora, ele gritou. Clara viu a famosa rapidez que o homem antes tímido havia herdado. A briga se espalhou, mas parecia mais uma dança descontrolada, cada um lutando por suas verdades. Até que, um tiro. O som retumbou como trovão. Clara se virou, o estômago embrulhando. O líder mascarado caiu, um jato de sangue jorrando do peito. Clara ficou sem ar. Não era só um homem a menos. Era uma primeira vítima da realidade. Os outros capangas congelaram em choque. Ricardo ofegava, sua expressão de terror contradizendo a adrenalina de um momento atrás. Clara não sabia o que olhar primeiro, a cena do homem caindo ou a arma que Ricardo carregava. "O que você fez?" sussurrou Clara, o horror transbordando de cada palavra. "Era a única maneira", respondeu ele, mas seu olhar mostrava um abismo de dor. Ele parecia mais um estranho do que o homem que tinha tentado proteger Ernesto. Ainda atordoada, Clara percebeu que Ricardo não era a pessoa que pensava que conhecia. Uma dúvida profunda começou a se instalar. Quem mais estava escondido por trás de sorrisos e promessas? O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelas respirações ofegantes. E então, o corpo do líder recuou, como se estivesse preso em uma corda invisível. O que deveria ter acabado com um final glorioso se transformou em um círculo vicioso de derramamento de sangue e promessas quebradas. "O que mais você está escondendo, Ricardo?" Clara perguntou, sentindo o nó na garganta. Em meio ao seu estado de choque, ela percebeu que a carta ainda estava em suas mãos, um pedaço crucial de um quebra-cabeça que ninguém parecia disposto a completar. "Você não entende, Clara", ele respondeu, sua voz quase desesperada. "A verdade que você tem nas mãos não é exatamente o que você pensa." Antes que pudesse questionar mais, houve outra explosão, desta vez no andar de cima. As paredes da mansão pareciam estar desmoronando. Clara e Ricardo trocaram olhares. A casa, antes um refúgio de segredos, agora estava se transformando em um campo de batalha, e cada deslize poderia levá-los ao fundo de um abismo do qual talvez não escapassem. O pânico a dominou, e por um breve segundo ela parou e se lembrou de Ernesto. O que ele pensaria sobre tudo isso? E o plano que ele tinha? Com um impulso arriscado, Clara correu em direção ao escritório de Ernesto, lembrando-se da última mensagem que ainda poderia ter sentido. Mas à medida que ela abria a porta, uma sombra colossal surgiu, desafiando a própria luz do mundo. Arrepios percorreram sua espinha. Dentro do escritório, uma verdade ainda mais horrenda aguardava para ser revelada. "O que você quer, Clara?" ecoou uma voz familiar. Os olhos dela se arregalaram e o temor tomou conta de seu ser. O homem que agora estava à sua frente, com um sorriso enigmático, era ninguém menos que Ernesto. Mas algo estava terrivelmente diferente. A expressão em seu rosto estava marcada pelo que parecia ser um plano premeditado,
uma manipulação que desafiava o próprio conceito de confiança. Você não conseguia acreditar, seu mundo inteiro desmoronando em um instante. Havia segredos, e então havia a verdade. Qual era? Como tudo poderia mudar tão rapidamente? Com tudo desmoronando ao seu redor, a única certeza que Clara tinha era de que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais ela descobriria sobre Ernesto? E sua lealdade se tornaria a verdadeira arma ou a maior traição? Clara sentiu os joelhos fraquejarem ao ver Ernesto na porta do escritório. Um homem que parecia tão próximo, tão vulnerável, agora emanava uma aura de poder e controle que a deixou tonta. O coração dela disparou. Ele havia se reerguido, mas por quê? O que ele tinha planejado? "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, a voz trêmula, como um eco de um horror que não entendia. As palavras saltavam de seus lábios, mas a resposta de Ernesto quase a deixou sem ar. "Clara, você não sabe do que está envolvida." O tom dele era grave, sereno, mas lábios frequentemente curvados e um sorriso agora estavam firmes. "Há mais em jogo do que você imagina. Você não é só uma jovem órfã. Você é parte de uma herança que nem eu conheço completamente." Clara hesitou. Herança? O que isso significava? O estrondo de outro tiro retumbou pela casa, fazendo a estrutura tremer, mas ninguém se moveu. Ernesto parecia mais focado em uma verdade oculta, uma mentira prestes a se revelar. E antes que pudesse digerir essa avalanche de informações, o chão abaixo delas estremeceu novamente. A casa estava se desfazendo sob o peso de todos os segredos. Os capangas, agora paralisados pela confusão, trocaram olhares incertos. Clara só teve tempo de sentir a adrenalina pulsando quando tudo aconteceu. A sombra de um dos homens se projetou sobre Ernesto. Ele avançou e a lâmina reluziu em um movimento rápido como um raio. Clara gritou, mas o som de seu próprio desespero a envolveu. Não era possível. Neste instante crucial, o tempo parecia desacelerar e cada respiração era uma eternidade. Mas em um movimento que Clara jamais poderia imaginar, Ernesto desviou com uma agilidade surpreendente, agarrando o braço do atacante. Entre movimentos rápidos e instintivos, ele fez o homem girar, e em uma fração de segundo, a faca foi cravada nas costas do capanga. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Todos estavam paralisados, inclusive Clara, enquanto o corpo do assaltante caiu no chão, os olhos arregalados e cheios de choque. Era uma cena absurda e grotesca. "O que você..." Clara mal conseguia completar a pergunta. O horror a engasgando. A expressão de Ernesto mudara. O homem que ela pensava fragilizado agora era uma força da natureza, controlando a situação de uma maneira que a deixava assustada. "Isso é o que seu nome representa, Clara. Uma linhagem de força, de pessoas que não hesitam em proteger o que é seu." Nesse momento, entraram mais homens pela porta do escritório de Ernesto. Mas não eram só capangas, era uma equipe. Clara reconheceu um deles como um ex-companheiro de classe de Ernesto. O que estava acontecendo? O apartamento que deveria ser um antro de dor e solidão, agora tinha aliados. "Diga-nos, Ernesto." Um dos homens começou, a voz baixa e firme. "Temos a informação que buscamos. O plano está em movimento. A hora de agir é agora." Clara ficou em choque. O que era esse plano? Quem eram essas pessoas? E qual papel ela estava destinada a desempenhar enquanto tudo isso se desdobrava? Em um instante, sua vida virou de cabeça para baixo, algo além do que pensava estar presa. O olhar de Ernesto fixou-se em Clara. "Eu precisava que você estivesse segura. Eu não podia deixar você saber a verdade antes de estarmos prontos. É mais do que uma armadilha. É um jogo de poder, onde sua vida está em jogo." "Minha vida?" ela disse, o tom carregado de incredulidade. "O que você escondeu de mim?" Assim que as palavras deixaram sua boca, um novo estrondo ecoou, e o chão sob eles tremeu novamente. Um grupo de homens encapuzados, mais ferozes, mais determinados,
começou a invadir o espaço ao redor. O que era isso? Outras facções? Outros planos? O risco havia aumentado e o caos estava se armando em uma tempestade. Enquanto os novos invasores davam passos pesados em direção a eles, a verdade que Ernesto estava escondendo estava prestes a ser revelada. Mas talvez não houvesse tempo para isso. Cada um deles estava preso em uma teia de mentiras, e Clara percebeu que nem todos eram os aliados que pareciam. A questão não era só o que ela descobriria, mas sim se conseguiria sobreviver ao turbilhão prestes a se desenrolar. Clara, se acalme e siga meu lead, sussurrou Ernesto, como se pudesse dar instruções em meio ao tumulto. Mas ao olhar para ele, sentiu um nó na garganta. A confiança desaparecera. O homem que ela conhecia havia virado sombras. As balas começaram a voar e tudo o que Clara pôde fazer foi se proteger, sem saber se o homem que a guiava seria o salvador ou o pior dos vilões. Sabia que tudo o que havia acreditado poderia não ser real, e agora, em meio a gritos, tiros e a verdade se desmanchando como cristal, a única certeza que tinha era de que sua vida mudara para sempre. Clara sentia o coração disparar, e o chão sob seus pés parecia fazer eco aos tiros que continuavam a explodir nas paredes da mansão. Ernesto estava diante dela, à beira de um colapso emocional, mas diante da cena caótica que se desenrolava atrás deles. Ele parecia uma figura poderosa. E logo ela perceberia que tudo o que pensava que sabia estava prestes a mudar. "Clara, você precisa entender", Ernesto gritou, a voz firme, mas um tremor de pânico surgira em seu tom. Mas antes que ele pudesse continuar, algo profundo dentro da casa fez a estrutura estremecer ainda mais. O peso dos segredos parecia resultar em uma pressão física, e Clara, incapaz de suportar, gritou por dentro. Uma explosão. Não era um disparo qualquer. Era o eco de um passano renegado. Os homens encapuzados pararam por um instante, atônitos. Em meio ao caos, Clara percebeu que seus olhos refletiam o horror da revelação que ela acabara de ouvir. O que Ernesto estava escondendo? O que sua vida significava realmente? E foi nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. Um tapete em uma parede se mexeu, revelando uma passagem secreta. A porta se abriu com um rangido angustiante, e um homem de pé com um aspecto inconfundível. Era Walter, o pai de Clara, que todos acreditavam estar morto há anos. Clara mal conseguia processar a imagem. O homem que supostamente havia morrido num acidente trágico estava bem ali, vivo. Os olhares mudaram instantaneamente. O caos se transformou em um choque palpável. Ernesto, que tinha sido seu refúgio, agora pareciam estranhos. O desprezo tomou conta do ar. Como ele poderia ter escondido isso? "Você!" Clara exclamou, o nó na garganta se apertando. Era seu pai, mas a dor que brotava era mais que um mero reencontro. Era uma traição cruel. "Você me deixou." Walter deu um passo à frente, mas a cena já estava virando um tumulto de emoções. "Clara, não é o que parece." As palavras dele eram um grito de desespero, mas seu olhar revelou um homem que havia feito escolhas. Escolhas erradas. Ricardo, que estava ali como um mero espectador, ficou confuso. Seus planos estavam desmoronando. O que estava acontecendo? Ele pensou que essa era uma luta pelo poder, mas se tornara algo muito mais profundo, um jogo de sangue, traumas e laços que deveriam estar quebrados. Então você era o responsável por tudo isso? Clara não conseguia acreditar. O peso da verdade a esmagava. A dor que havia segurado por tanto tempo agora explodia em 1000 fragmentos. E a conexão que ela havia tentado confortar, na figura de Ernesto, desmoronava em um instante. Os homens que invadiram a mansão hesitaram, trocando olhares incertos entre matar ou não um pai de volta à vida. E a tensão cresceu, como uma tempestade prestes a desabar. "O que você está fazendo aqui?" O líder, ainda atordoado, olhou para Walter, sua voz cheia de desconfiança. "Saia, Walter!" Ernesto gritou, avançando à frente de Clara.
Seu corpo, que antes era frágil, agora transparecendo uma determinação que assustava. O silêncio dominou a sala. Clara olhou para a figura de seu pai, tentando discernir quem ele era agora. As promessas não cumpridas, as lembranças apagadas de uma infância que poderia ter sido feliz, estavam se desdobrando em um pesadelo. Você se escondeu. Você saiu de nossas vidas e deixou minha mãe. Seu discurso foi interrompido pela realidade. Mas Walter tinha um olhar firme agora, tomado por um desespero que ressoava numa verdade amarga. Era a única maneira de te proteger, Clara. Estava além do que você imagina. Um som cortante rompeu pela sala. Um dos capangas, em um ato inesperado, atacou. As balas voaram, mas não foi um corpo que caiu. O homem que Walter havia conhecido há muito tempo, um ex-amigo atingido em cheio por uma bala perdida, caiu diante de todos. Era a primeira morte daquele embate, e antes que o horror acometesse o espaço, o grito do capanga ecoou e ressaltou uma informação profundamente perturbadora em Clara. Havia um plano maior. Um jogo de anjos e demônios. Clara então percebeu que cada um deles estava ali por um motivo, e que a traição não era apenas uma fração da conta, era o fio que os unia de maneira indissolúvel. E enquanto o mundo desmoronava, Clara se viu em um lugar bem diferente do que imaginara, presa nas correntes do destino que ela mesma não havia escolhido. Ao olhar para Ernesto, uma nova dúvida a envolveu. Com tudo isso, poderia realmente confiar nele? E o mais importante, quem estava manipulando quem? O passado já tinha voltado, mas o que isso significaria para o futuro? O mistério deixava uma sombra sobre seus corações, e a batalha apenas começava. A tensão pairava no ar, como se cada respiração estivesse presa entre gritos e explosões. Clara olhava para Ernesto, seu pai, Walter, e a mistura de confusão e alívio a consumia. O reencontro era uma faca de dois gumes. E a batalha emocional explodia dentro dela. Seu pai estava vivo, mas o que isso realmente significava? O que mais ele havia escondido? Walter tentava se aproximar, a dor em seu olhar refletindo uma tristeza profunda. Clara, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Mas antes que pudesse terminar, outro eco de tiros ressoou. Os capangas hesitaram, mas não se renderiam facilmente. Um deles, irritado com a confusão, disparou para o alto. Calem-se todos, gritou, a voz repleta de frustração. Agora não é hora para segredos ou reencontros. O clima carregado de tensão e incerteza estava prestes a ter outra reviravolta. Clara viu Ernesto, seu semblante transformando-se em algo sombrio. As sombras de seus olhos tornaram-se mais intensas. Era como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir dentro dele. Ele ergueu a mão, como se tentando fazer valer algum tipo de autoridade, mas isso apenas provocou uma onda de inquietação. O que você está tentando esconder de mim? Clara perguntou, a voz quase um sussurro, mas suficientemente forte para ecoar nas mentes de todos ali. Foi então que um de seus aliados, o homem que parecia ser o braço direito de Ernesto, entrou na sala. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Precisamos sair. A verdade está prestes a se expor de uma maneira que não podemos controlar. O grupo parou, as atenções voltadas para ele. O que ele queria dizer? O que estava prestes a acontecer? Eles vêm, ele continuou, o olhar carregado de medo. A verdadeira ameaça não era essa. Era o que você... Mas as palavras ficaram engasgadas na sua garganta. Era o momento em que o chão debaixo dos pés de Clara parecia desmoronar. Um movimento rápido. O que estava acontecendo? E antes que pudesse processar, ela sentiu algo frio e metálico em suas costas. O coração dela disparou. Clara! Walter gritou, tentando se mover em sua direção, mas foi interrompido por um homem encapuzado que apareceu como um fantasma através da porta dos fundos. Ele tinha o olhar fixo em Clara, desejo e raiva misturados na fúria. Você é a chave, garota! A voz dele ressoou, carregada de um veneno que Clara não conseguia compreender. E a vida de muitos depende de você.
Os olhos de Ernesto brilharam de um jeito que Clara nunca tivera visto. Havia algo mais nas entrelinhas de tudo o que estava acontecendo. Você sabe quem eu sou. E você também, Walter. O que nos uniu uma vez está prestes a se repetir. A verdade não pode ser mantida oculta, e Clara é parte disso. E no instante em que ele falou seu nome, a lâmina em suas costas se moveu. Clara sentiu um frio cortante invadir o corpo dela. Ele não estava ali para protegê-la. Ele a via como uma propriedade, um bem que poderia ser controlado. O tempo pareceu parar. Uma revelação devastadora. As palavras pendiam no ar, enquanto Clara, com o coração disparado, se virou. A habilidade de lutar por sua própria liberdade começava a desvanecer, revelando um novo campo de batalha dentro dela mesma. O que você está realmente dizendo? Indagou, enfrentando aquele mascarado, tentando dissipar a confusão que lhe invadia. A luta estava apenas começando, e o que quer que estivesse prestes a ser revelado mudaria tudo. Mas quem realmente era o inimigo aqui? Era Ernesto, Walter ou a própria Clara, presa na teia de mentiras que a cercava? O que estava além daquela porta, em cada sombra que se aproximava da verdade? Clara não sabia, mas uma certeza invadia. O terrível desfecho não estava longe, e ela estava no epicentro disso tudo. O destino aguardava, e a revelação estava prestes a explodir em sua vida, mudando para sempre a maneira como via seu mundo. Clara sentia o nó apertar na garganta enquanto a tensão crescia. Olhava para Ernesto com seu olhar fixo e determinado, mas a confusão ardia dentro dela como uma chama incontrolável. Qualquer pergunta estava paralisada em seus lábios, enquanto a figura encapuzada a ameaçava com palavras ácidas. O coração pulsava. O que ele queria realmente? Você é a chave, garota. A voz ressoou de forma ameaçadora, quase como um eco de uma verdade obscura. Todos estavam em silêncio, fitando Clara, esperando sua reação. Mas o que mais ela poderia dizer? O que isso significava para ela? A cena ao redor estava prestes a se desenrolar em algo ainda mais surreal. O homem, com os olhos frios e calculistas, avançou. Clara mal teve tempo de respirar antes de sentir uma pressão nas costas. Com um movimento brusco da mão, ele a arrastou em direção ao líder dos capangas, que observava tudo com um sorrisinho cínico. Vamos, Clara. Mostre a eles o que você realmente é. Ele sibilou, e as palavras dele estavam carregadas de uma espécie de malícia que a jogava para o chão do desespero. Mas então, tudo mudou. Um estrondo súbito ecoou pela mansão. As luzes falharam, e no meio da penumbra, uma série de passos firmes ecoou no andar superior. Clara e Ernesto trocaram olhares, ambos confusos e assustados. O semblante de Walter se contorceu, as peças do quebra-cabeça começando a tomar forma, mas aquela não era uma verdade completamente revelada. E então, do nada, uma figura emergiu da escuridão, despontando como uma visão de ilusão. Era Helena, a irmã de Ernesto, que todos acreditavam ter desaparecido em circunstâncias misteriosas anos atrás. Clara ficou paralisada. Helena? O que ela estava fazendo aqui? Você não devia estar aqui! Ernesto gritou, com uma expressão que misturava tristeza e raiva. Helena, com o rosto impassível, olhou para Clara e um brilho de reconhecimento atravessou seu olhar. Clara, você não entende, tudo isso foi planejado. Havia algo na voz dela que fez o coração de Clara disparar. Como assim planejado? O que mais estava escondido? As palavras estavam presas na garganta de Clara, mas ela as forçou a sair. O que está acontecendo, Helena? Por que você está aqui? Em um movimento súbito, Helena puxou uma pistola de dentro da jaqueta. Clara sentiu suas mãos tremerem, o pânico subindo como uma onda alta. Não podia ser, porque a verdade é que você, Clara, não é apenas uma órfã. Você faz parte de uma linha que nunca soube que existia e que deve ser protegida a qualquer custo. Você é a única com poder para acabar com isso. O choque passou como uma eletricidade pelo corpo de Clara. O que estava acontecendo? A cada palavra, um novo fragmento de seu passado se emaranhava com o presente.
A lâmina da faca de um dos capangas reluziu enquanto ele a levantava, mas ninguém se movia. O tempo parecia ter parado. Walter, que estava ali, assistindo a cena com horror, começou a questionar. O que você quer dizer com isso, Helena? O que você significa com poder? Mas a voz de Helena ressoou sobre o caos, sua determinação inabalável. O legado de nossa família foi sempre cercado de traições. E agora, Clara é a resposta para tudo. Não podemos deixar que eles a toquem. Enquanto as palavras se desenrolavam, um novo barulho surgiu, um estrondo vindo da porta dos fundos, que arrebentou com a força de uma tempestade, revelando um grupo armado. Eles entraram em formação, olhos claros e visíveis, e o capítulo de terror tomou novos rumos. Em meio ao caos, Clara percebeu que havia muito mais no jogo do que pensava. Aqueles não eram apenas capangas, eram peças de um tabuleiro que ela estava prestes a redimensionar sem querer. A casa, antes um abrigo de sombras, estava agora sob ataque, e a revelação de quem realmente era Clara poderia ser a linha entre a vida e a morte para todos eles. E no meio daquela avalanche de verdades e mentiras, uma pergunta ardia na mente de Clara. Quem realmente era seu pai? O que mais ela precisaria enfrentar para descobrir sua verdadeira identidade antes que tudo se tornasse um pesadelo sem fim? E enquanto as balas começavam a voar novamente, ela sentiu que o destino a desenhava com traços mais sombrios do que jamais Imá. Protegê-la era uma palavra que nunca deveria ser usada entre eles. Era um disfarce para algo muito mais profundo, oculto em um emaranhado de traições e segredos. Os homens armados interromperam o momento, e a sala se tornou um campo de batalha. Tiros ecoavam, gritos misturavam-se à confusão, enquanto Helena apontava a arma para Clara como se estivesse disposta a tudo. A tensão pairava, cada segundo se estendendo como uma eternidade. Você não precisa fazer isso, Helena, gritou Ernesto, com a voz tensa. Clara viu o desespero nos olhos dele, mas também uma determinação feroz. Ao seu lado, Walter balançava a cabeça, tentando entender o que estava acontecendo, como se percebessem que a verdade era mais complexa do que imaginavam. A verdade precisa vir à tona, Clara, declarou Helena, a mão trêmula, mas firme. O tom dela era de aviso, como se cada palavra pudesse desencadear uma reação letal. Clara respirou fundo. Ela não podia ser apenas uma espectadora. A luta não era apenas física, era uma batalha de vontades. Com um movimento rápido, Clara deu um passo à frente, desafiando não apenas a irmã, mas todo o legado que pairava sobre seus ombros. Se você acha que a verdade é um fardo apenas para mim, está enganada. Somos todas vítimas de uma história que não deveria ter começado. É hora de acabar com isso. Os olhos de Helena se estreitaram, confusa, e Clara viu uma fraqueza na irmã. Era um vislumbre de esperança. O tempo estava se esgotando e a pressão aumentava. A raiva e a dor se misturavam como um vendaval. Clara avançou, seu olhar fixo em Helena, enquanto tudo que conhece desmoronava ao redor. Vamos nos libertar disso. Ela se virou para os capangas, que hesitaram, os olhos entre a lealdade e a dúvida. Isso não é só sobre vocês ou o que querem, é sobre o que nós queremos. E naquele momento, a sala decidiu seu destino. Os câmbios de poder estavam se agitando, como folhas secas ao vento. Clara precisava agir. Com um impulso final, correu em direção a Helena, movendo-se como uma flecha. Faça isso por nós. Vamos acabar com esse ciclo. O tempo parou. As balas pararam de voar. A intensidade tomou conta e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Helena olhou para Clara e o olhar se transformou, a irmã hesitando. Clara viu a fraqueza, mas havia também um entendimento. Tudo bem, sussurrou Helena. Sua mão vacilou. E a arma caiu no chão, quebrando a tensão como um vidro despedaçado. Os capangas, aturdidos pela cena, reconheceram a fragilidade do que estavam defendendo.
Uma centelha de compaixão cruzou os rostos ao redor. Era um pequeno gemido de esperança em meio ao caos. Agora vamos acabar com essas sombras, declarou Ernesto, buscando unir todos debaixo de uma bandeira de mudança. O sacrifício de um passado sombrio levaria a um novo futuro, e cada um deles tinha sua parte a desempenhar. Quando os gritos diminuíram, a sala tomou um novo ar. Clara se voltou para Walter, a emoção fazendo o peito de ambos se apertar. Um novo começo, mas com sombras ainda pairando. O que quer que aconteça, nós enfrentaremos juntos, disse Clara, enquanto a esperança surgia em meio à escuridão. A batalha tinha sido vencida, mas a guerra interna de cada um apenas começaria. E assim, com as novas alianças formadas, seus destinos estavam entrelaçados. Um chamado à liberdade. Um chamado à transformação. E você, que agora acompanha essa história intensa e cheia de emoções, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. É o momento para demonstrar seu apoio e deixar seu like, esmagando o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Este é um final, mas uma nova jornada apenas começou. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa!